Vasco Polido Valente olha a semana e responde a Manuela Moura Guedes. Uma conversa com sentido crítico, independência e humor. E agora vamos ficar com Vasco Polido Valente nas nossas conversas sobre temas da semana, aqueles que marcam a atualidade. Boa noite, Vasco. Boa noite, Manuela. Uma das frases que marcou a atualidade foi a de Manuela Ferreira Leite sobre a democracia, que tantos artigos provocou, contra e a favor daquilo que Manuela Ferreira Leite tinha dito. Não tanto a favor ou contra, mas sobre várias interpretações que se fizeram sobre aquela frase, sobre a democracia e a suspensão da democracia. Já tinha havido uma frase antes que vai no mesmo sentido, quando ela diz que a comunicação social não deve selecionar as notícias. E essa, que a comunicação que não devem ser os jornalistas só fazer as notícias. Os jornalistas não devem selecionar as notícias, o que presume que deve ser outra autoridade que deve selecionar as notícias, em princípio. E havia uma outra frase que foi sobre o emprego para os ucranianos e para os cabo-verdianos, que também foi entendida como uma gafe de Manuela Ferreira Leite. Sim, e depois houve esta, que foi precedida de outra, em dizer que em democracia não há reformas, e depois esta frase, esta gafe sobre a ditadura, e que em 6 meses de ditadura se resolveu aqui os problemas do país, depois se voltava... Uma suspensão da democracia durante 6 meses. Hipotética, a suspensão da democracia durante 6 meses, para resolver os problemas do país, depois tudo recomeçava. Ora, estas gafes não são gafes, por assim dizer, desirmanadas. Elas têm um fundo comum. E o fundo comum é o fundo da autoridade. A doutora Manuela Ferreira não se dá bem com os costumes da democracia, digamos assim. E tem uma certa nostalgia de uma autoridade forte. O que não admira, a educação política dela foi feita sobre o cavaquismo. Os ministros do Cavaco nunca tinham de negociar as reformas que faziam, quando as faziam e se as faziam. O Cavaco, ele próprio, é que negociava por todo o governo, de maneira o vínculo que lhe ficou foi o vínculo da autoridade. E mais do que isso, uma noção de democracia que é extremamente nociva. A noção de que a democracia é um regime onde há liberdade para grupos de interesses particulares entrarem em conflito constantemente e impedirem qualquer política razoável e qualquer política de progresso. Ora, isto é uma ideia antiga. Em Portugal, ela não inventou isto. Em Portugal e na Europa. Que a democracia é apenas um campo onde interesses em conflitos chocam com toda a liberdade e o conflito se generaliza a toda a sociedade, interesses económicos, corporativos, etc. Vasco, mas se assim for, é uma coisa muito grave. E se nós pensarmos antes que aquilo que há em comum é uma má forma de fazer ironia? Não, que é aquilo que está em comum. Não, eu não vejo. Se calhar. Não acho que a ironia interesse muito, porque se ela tivesse, ela pode não ter graça nenhuma e falhar muitas e não ser capaz de falar ironicamente. O que preocupa aqui, e isso não teria gravidade nenhuma, o que preocupa aqui é que estas gafes têm o mesmo sentido. Sim, mas já a do emprego para os cabo-verdianos e para os ucranianos não tem o mesmo sentido. Tem um sentido nacionalista xenófobo.
Não tem. Tem. Está a dizer que o emprego só interessa aos ucranianos. E é uma verdade. Há muitos cabo-verdianos e muitos ucranianos que são cidadãos nacionais. Ou que, pelo menos, passaram a ser nacionais depois das obras públicas portuguesas. Ou têm direito de residência e que, portanto, pagam impostos. E foi no tempo dela, inclusivamente algumas das obras públicas. Pagam impostos, são residentes em Portugal, muitos deles naturalizados, portugueses. E, portanto, não se pode dizer uma frase dela. Vasco, mas o que interessa é que, quando se fazem obras públicas, não são os portugueses que trabalham nas obras públicas, como trolhas, são ucranianos e vai-se buscar lá fora. São alguns ucranianos, são alguns cabo-verdianos, mas também são muitos portugueses. E muitas empresas portuguesas que aproveitam com isso. Porque não são só as pessoas que estão a trabalhar mesmo nas obras, que beneficiam da construção civil de uma maneira geral. Vasco, a ideia, aquela frase que ela diz da suspensão da democracia, se ela estivesse a falar a sério, só uma louca é que diz uma coisa daquelas. Não, mas pode ser uma graça. O problema não é ser graça ou não deixar de ser. O problema é que todas as gafes vão no mesmo sentido e revelam o mesmo fundo, uma mesma... O doutor Mário Soares acaba por dizer quase a mesma coisa. Desculpa, aquilo revela... Eu tenho aqui. Aquilo revela o mesmo fundo, uma ideia de democracia, uma ideia de que a democracia é um campo onde há liberdade para os grupos de interesses particulares, e não para o interesse geral, mas para os interesses particulares se entrarem em conflito, influenciarem os governos, impedirem os governos de fazer uma política razoável e uma política de progresso. Isto é uma ideia antiga na Europa. Tu encontras em todos os críticos da democracia, logo na primeira ou na segunda linha. Mas o que ela está a criticar é o governo, não? Não, ao dizer que eles estão a fazer reformas contra os próprios reformados. Mas essa ideia também é alvo da reforma. Há uma ideia errada que também reconduz ao mesmo. Bom, ninguém põe em dúvida o doutor Mário Soares quanto à democracia. Eu não tenho dúvida nenhuma. Desculpa. E que ele próprio diz, tenho sempre pronunciado no sentido que não é possível, em democracia, fazer uma reforma do ensino contra a vontade generalizada dos professores. Como fazer uma reforma da saúde contra os médicos. Isto é o doutor Mário Soares. O doutor Mário Soares não é a Bíblia. Sim, mas ninguém duvida que ele seja um homem democrata. Não, mas enganou-se aí. As reformas em democracia fazem-se pelo interesse geral. O que é que se tem que mobilizar o interesse geral contra os interesses particulares? Neste caso, dos professores, no outro caso, qualquer dos médicos, etc. E foi isso que não se conseguiu fazer, que esta ministra não conseguiu fazer. A doutora Rodrigues não conseguiu fazer. E isso é o que ela devia ter dito. E de resto há professores e professores e professores e há também o facto que esta reforma foi imposta de cima do Estado, da 5 de outubro, para é uma coisa que é criticada para a periferia. Não só. Para a periferia, o mando posso e quero, etc. Mas isso é diferente do problema que se põe com a doutora Manuela Ferreira Leite, que é que por trás de todas estas gafes, por trás de todas estas tentativas de graça, se o foram, há uma concepção de democracia que não só é errada, mas é nociva. E é a noção da democracia, é uma noção que se vai tornando popular. Vasco, de qualquer forma. Entras em qualquer sítio e as pessoas acham isso, dizem isso. As pessoas que têm criticado Sócrates e a ministra sobre a imposição desta avaliação aos professores têm criticado muito principalmente sobre a imposição a uma classe que está de todo contra. Manuel Alegre. Desculpa, eu não estou António aqui a Costa, discutir. dentro do próprio partido. Eu não estou aqui a discutir se a reforma é boa ou não, estou a discutir. Está bem, vamos agora discutir sobre a educação e as críticas que têm feito, nomeadamente Manuel Alegre, António Costa. Desculpa, isso já se discutiu aqui.